Bom dia, bom dia! Povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É uma aula muito especial, uma aula de apoio para você que ainda tem um pouco de dúvida, para você que ainda não tem tanta certeza daquilo que você está aprendendo. Então hoje é uma aula de apoio em relação à aula de ontem, as aulas da semana passada. Então, bom dia, povo de Deus. Nós começamos oficialmente a semana de finanças cristãs, do vermelho ao positivo. E eu agradeço a sua presença. Nós teremos 3 super aulas e ontem você teve a primeira aula, onde você aprendeu os 5 erros que te impedem de sair das dívidas. Você aprendeu que existem 5 erros que fazem com que você fique preso em um ciclo de endividamento sem fim. E essa é a causa de grande problema dos cristãos que não conseguem alcançar a prosperidade financeira. E qual foi o primeiro erro da primeira aula? É você achar que pode cortar tudo que você gosta. O segundo erro é procurar o seu gerente do banco para negociar as suas dívidas. O terceiro erro, fazer renda extra para sair das dívidas. O quarto erro é ofertar e dizimar na esperança de mudar suas finanças. E o último erro é pagar o mínimo do seu cartão de crédito, achando que isso vai aliviar e te dar fôlego para você pagar as contas do mês. Então foram 5 erros. 5 erros que normalmente o cristão pratica e não percebe. E hoje, a nossa aula de apoio da primeira aula nessa semana, você poderá tirar as suas dúvidas, independente de qual seja. O objetivo dessa aula é que você participe, pergunte a pergunta que você tem dúvidas, sem ter medo, sem ter vergonha, sem ter receio do que os outros vão pensar. Sabe por quê? A sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. E talvez a outra pessoa tenha vergonha de fazer alguma pergunta. Então nós não podemos ter vergonha de perguntar, porque as perguntas nos libertam. Então sejam muito bem-vindos à primeira aula de apoio, uma aula especial da Semana de Finanças Cristãs, do Vermelho ao Positivo. Lembrando que eu sempre reforço isso, essas aulas têm começo, meio e fim, e as aulas vão ficar no ar por apenas alguns dias, então aproveite ao máximo para você usufruir desse conhecimento, para fazer suas anotações, para que você possa colocar em prática tudo o que você está aprendendo, tá bom? Anote em sua agenda e pense assim: essas aulas serão diferencial em minha vida, e não somente em minha vida, mas em minha vida financeira. Mas não se esqueça, teremos dias para começar e dia para terminar. E você vai aprender como dar os primeiros passos para edificar a sua vida sobre a rocha. Porque nós precisamos construir a nossa vida financeira sobre a rocha. O que isso significa? Esquece as formas paliativas que muitas vezes o cristão utiliza. Resolve o problema financeiro momentaneamente. E isso não é resolver problemas. Isso é adiar o problema. Então quem anotou a frase-chave da primeira aula sabe a importância de ter anotado ela, porque no final nós teremos presentes, e esses presentes é para poder abençoar a sua vida de uma forma que você entenda que o reino de Deus ele precisa de pessoas comprometidas. Se você não anotou, corre lá para poder anotar. Outra dica: deixe de ser um cristão preguiçoso, buscando meios de encontrar a frase. Vai lá, assista a aula, não busque atalhos, se concentra, separa um tempo. A aula é curta, a aula deve ter 50 minutos, quase 1 hora. E para facilitar a sua vida, o seu acesso às aulas, eu e minha equipe estamos enviando diariamente nos grupos do WhatsApp o link das aulas. Por isso, mantenha-se no grupo para você não perder nenhum aviso. Se você sair do grupo, vai fazer o quê? Vai perder o momento em que as aulas começam ou as informações sobre as próximas aulas. Ficando no grupo, você garante o acesso a todo o conteúdo.
que é preparado com muito carinho e baseado no quê? Em princípios bíblicos. Não adianta só você ter carinho ou ter qualidade no que você produz. Você precisa ter conteúdo baseado em princípios bíblicos. E permanecendo no grupo, você receberá 2 presentes, que eu já venho falando, não é de agora. Um certificado de participação, pois o cristão verdadeiramente comprometido é aquele que sempre está aprendendo e se desenvolvendo. O segundo presente é um plano inteligente para ajudá-lo a organizar o seu tempo de maneira prática e eficaz, fazendo com que você consiga honrar a Deus e sair talvez daquela zona de conforto que estava incomodando você. Mas o que você precisa fazer para receber esses 2 presentes? Simplesmente permaneça no grupo do WhatsApp. Se sair, você perderá tanto o certificado quanto o planner, que são ferramentas essenciais para você organizar o seu tempo. E por que perde? Porque o presente será disponibilizado lá no grupo e para quem anotar as frases chaves das aulas. Então essas aulas elas são fundamentais para transformar a sua vida financeira. Quando você não sabe negociar suas dívidas, você acaba pagando mais juros e enfrentando consequências negativas. Porém, ao se comprometer, ao entender como economizar e parar de perder dinheiro, você alcança os resultados que não só você deseja, mas a sua família deseja. Os seus filhos percebem quando tem algo errado. Então você verá diversos relatos de cristãos que conseguiram quitar suas dívidas e se livraram de empréstimos, de cartão de crédito e consignados. Essas aulas também, alunos conseguiram recuperar o dinheiro que o banco devia para ele e agora estão investindo. Esses testemunhos são verdadeiras inspirações de fé para quem busca essa mudança financeira. Porque a palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Quando você testemunha, você está falando a palavra de Deus. Só que essas pessoas elas têm algo diferente sim, sabe qual é? Elas se comprometeram, fizeram a diferença em suas finanças. E se você quer que isso aconteça na sua vida, você precisa estar preparado, como eles. Você precisa começar a edificar a sua vida financeira sobre a rocha. E não adianta a gente ficar com mimimi. Nós precisamos fazer a diferença. Caso contrário, seremos como todos. E para obedecer a Deus e dar o seu melhor, conforme está escrito lá em Colossenses, e eu sempre falo isso, fazei tudo como para o Senhor. Uma forma prática disso é você participar das aulas. Assim você estará se esforçando e dedicando tempo ao seu crescimento e aprendizado financeiro, o que é uma forma de honrar a Deus com suas ações. É uma forma de honrar a Deus com as suas ações. Esta é uma das formas. Agora eu quero que você preste atenção, porque eu quero te ensinar algo muito importante, tá bom? E isso eu sempre reforço em tudo o que eu faço. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. E o que eu preciso falar para você? Que existem 3 tipos de cristãos. O primeiro é o cristão desatento. São aqueles que se inscrevem apenas porque viram o anúncio, sem realmente entender o que está acontecendo. Essa falta de atenção faz com que eles percam a oportunidade de receber as bênçãos que Deus tem reservado para ele, para a sua família e para a sua descendência. Então, não seja um cristão desatento. Qual que é o outro cristão? É o cristão enrolado. Até participa das aulas, mas não coloca em prática o que aprendeu. Por não usarem o que aprendeu, acabam não prosperando. E o cristão enrolado, ele vive reclamando da vida. Nada tá bom, tudo está ruim, todo mundo é ruim, menos ele, que é o lírio do campo, intocável. E o terceiro cristão é o cristão verdadeiramente comprometido.
Eles estão empenhados em aprender. Participam ativamente das aulas, fazem anotações, buscam uma dedicação, eles interagem nos comentários e participam das aulas, trazendo as suas dúvidas. Esses cristãos, mesmo que com dificuldades, eles seguem os mandamentos de Deus e aplicam o que aprendem. Eles procuram ser decididos quando entendem que deixar para depois só irá prejudicá-lo. Então seja um cristão verdadeiramente comprometido. Ah, Carlos, mas eu tenho que fazer isso, aquilo. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós teremos a nossa segunda aula. Qual que é o tema? O caminho para ter prosperidade financeira à luz da Bíblia. Então convide mais pessoas que estão comprometidas com o aprendizado em finanças à luz da Bíblia, porque isso será um diferencial. E se você está aqui comigo ou está assistindo a aula ao vivo, escreva para mim se você assistiu a aula 1 para eu saber. Escreve aí, eu assisti, tá bom? Escreve eu assisti para eu entender que você assistiu a aula, tá bom? E eu vou saber que você está por dentro de tudo o que está acontecendo. E agora eu preciso falar sobre algumas coisas, algumas interpretações que acontecem na sua vida. E como mentor de finanças à luz da Bíblia, eu preciso te alertar sobre 3 interpretações erradas sobre princípios financeiros à luz da Bíblia. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar a forma correta também, para que você alcance e viva ainda este ano a prosperidade financeira que Deus tem reservado para você e para sua família. A Valéria assistiu, a Suzana assistiu. Muito bom dia para vocês, Deus abençoe o dia de vocês e parabéns por vocês terem assistido. Então, qual que é o primeiro erro de interpretação que muitos cristãos cometem? Provavelmente você já ouviu falar que dinheiro é a raiz de todo mal. Isso é uma interpretação errada. Muitos cristãos acreditam que o dinheiro em si é ruim, é maligno. E qual que é a base bíblica e uma leitura superficial que eles fazem? De 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Então muitos cristãos estão sendo ensinados de forma errada. Essa interpretação de que o dinheiro é ruim está errada. Mas Carlos, qual que é a certa? A Bíblia não diz que o dinheiro é mau, mas sim o amor ao dinheiro. É a cobiça, a moeda, que pode levar ao pecado. Compreender a diferença vai te ajudar a usar os seus recursos financeiros de forma responsável e alinhada com os valores cristãos, sem sentir o que? O peso da culpa. A interpretação errada desse texto tem deixado muitos cristãos na miséria, fazendo com que Deus se entristeça e Satanás fique todo alegre, vendo os filhos do Deus Todo-Poderoso vivendo de migalhas, passando necessidade, passando vergonha. E por que isso acontece? Porque, primeiro, pela falta de prática dos princípios bíblicos sobre finanças. E, consequentemente, não vivem a prosperidade financeira reservada por Deus para a sua vida. Não honra a sua família, não ajuda os necessitados e não tem condições nenhuma de ajudar financeiramente para a expansão do reino de Deus. E Satanás ama isso. O segundo motivo é por não buscarem conhecimento adequado, conhecimento verdadeiro e bíblico sobre a prosperidade financeira. Causando o quê? A sua autodestruição. Como dizia Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Essa má interpretação se torna prática. E a prática de forma errada alegra Satanás e o inferno. Satanás está alegre em ver os cristãos na miséria. Qual é o segundo erro de interpretação? Somente a fé é a garantia da prosperidade financeira. Essa interpretação é errada. Ela está baseada na teologia da prosperidade antibíblica, que ensina que a riqueza são garantias de uma fé forte e inabalável, e que qualquer outro recurso pode ser deixado de lado. A interpretação errada vem com base na multiplicação dos pães e peixes, da pesca maravilhosa
e da transformação de água e vinho, entre outros. Então, o cristão, ele interpreta que somente a fé é a garantia da prosperidade financeira. E isso é maligno. Qual que é a interpretação correta? A verdadeira prosperidade bíblica financeira requer sim um bom planejamento. Como diz lá em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O texto de Provérbios 21, 5, a parte A. Os planos bem elaborados levam a fartura. É antibíblico você pensar que só sua fé vai te tirar do prejuízo financeiro. Qualquer ensinamento que está fora desses princípios é antibíblico, é diabólico e vai contra a palavra de Deus e contra tudo aquilo que Deus quer para o seu povo. E Satanás está se alegrando, vendo a miséria dos cristãos, vendo os cristãos vivendo de migalhas, vendo os cristãos sofrendo. Qual que é o terceiro erro de interpretação? E esse aqui é o mais importante de todos. Alguns cristãos pensam que buscar a prosperidade financeira é pecado. Qual que é a interpretação errada? Alguns cristãos podem interpretar que qualquer esforço para melhorar a sua situação financeira é uma forma de ganância. E qual o texto que eles usam também? 1 Timóteo 6,10, que adverte contra o amor ao dinheiro. Então eles entendem que se eu amar dinheiro, eu estou na ganância. A interpretação correta qual que é? Deuteronômio 8,18, que diz o seguinte: lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando assim que a aliança que jurou seus antepassados. Essa passagem nos lembra que Deus é quem nos capacita a prosperar, que a prosperidade é uma bênção divina. E esse texto confirma as promessas de Deus. A nossa capacidade de criar riqueza, ela vai nos ajudar a manter uma visão correta sobre o dinheiro. E isso quem está falando é a palavra de Deus. Então a gente precisa depender de Deus no quesito de quem oferece a riqueza também é Deus. A Bíblia ela não condena a riqueza em si ou o desejo de ter mais dinheiro. Pelo contrário, muitos dos servos de Deus na Bíblia foram abençoados com grande riqueza. Abraão, por exemplo, foi muito abençoado em posses e riquezas. Agora, o que a Bíblia condena? É colocar a riqueza acima de Deus, adquirir riqueza por meios desonestos. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece. Entender que buscar por prosperidade financeira, quando feita dentro dos princípios e valores cristãos e com gratidão a Deus, é completamente aceitável. Agora, a maioria dos cristãos pensam que pensar em dinheiro, pensar em riqueza, é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Por isso a importância de você assistir às aulas da Semana de Finanças Cristãs do Vermelho ao Positivo. Ontem foi a primeira aula e amanhã nós teremos a nossa segunda aula e depois a terceira aula. Participem assistindo às aulas. Sabe por quê? Essas aulas é como um livro que não pode ler o primeiro capítulo e depois ler o último e achar que vai entender o livro por completo. Pare com isso. Alfredo, bom dia, meu irmão. Deus abençoe seu dia, seu trabalho e sua família. Em nome de Jesus. A todos que estão aqui, muito bom dia. Você precisa ler o livro inteiro para entender o que realmente o autor está falando. E essas 3 aulas, elas se completam, trazendo ensinamentos profundos e poderosos para a sua transformação. E os primeiros passos para você conquistar a prosperidade financeira à luz da Bíblia. E aprender a negociar as suas dívidas de forma correta. Então pare de pensar que ser próspero financeiramente é pecado. Você percebeu a importância de termos uma interpretação correta sobre os princípios bíblicos em finanças, para que a gente possa alcançar a prosperidade à luz da Bíblia?
Se a sua interpretação está errada, não tem problema. O grande problema é continuar no erro. E eu estou aqui como mentor sobre finanças à luz da Bíblia para te ajudar a corrigir esse erro, para você dar os primeiros passos para alcançar a prosperidade que Deus tem para você. Você acredita que você pode ser próspero? Digita aqui, amém. Isso é para todos, não é para alguns, mas para aqueles que são comprometidos. Tá bom? Agora, para quem está aqui e você tem dúvidas, eu quero que você faça perguntas. Faça pergunta. Se você assistiu a aula 1 e tem dúvidas, pode perguntar. Se você assistiu às aulas as aulas de aquecimento, pode perguntar. Se você tem dúvidas sobre a sua vida, pode perguntar. Agora, se você não tem, nós separamos algumas perguntas. Quem está participando sabe que nós pedimos com grande humildade para que você responda algumas perguntas em um link que é enviado no grupo. E é desse link que nós extraímos as dores, o sofrimento, a tristeza que muitos cristãos estão sofrendo, onde Satanás está mantendo eles reféns do ciclo de dívidas, do ciclo das migalhas, e dali nós extraímos. E eu e minha equipe, nós separamos algumas perguntas que entristecem a alma dessas pessoas e que elas não estão entendendo ainda o porquê não estão alcançando. Por isso que eu falo, não seja um cristão desatento, não seja um cristão enrolado. Eu falei a semana inteira, estou falando aqui e vou falar o resto da minha vida. Seja um cristão verdadeiramente comprometido para você alcançar a sua transformação. Então, se você não tem dúvidas, não tem problema. Significa que você está sabendo de tudo. Se você está sabendo de tudo, provavelmente você vai alcançar aquilo que Deus tem reservado para você. Porém, entretanto, todavia, essa aula ficará gravada e muitas outras pessoas vão assistir. E eu preciso ler essas perguntas, porque são perguntas importantíssimas, são perguntas que vai ajudar você a guiar os seus passos para que você possa entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Tem pessoas que estão na presença de Deus, só que não estão entendendo o que Deus quer fazer na vida dela. E talvez você esteja passando por isso. Não é porque você está dentro de um caos financeiro que Deus não está com você. Ele só está te mostrando, filho, você está aí dentro, mas existe uma oportunidade lá fora. Uma oportunidade que é segundo o meu propósito, o propósito de Deus. Só que você precisa entender. E as oportunidades são dadas. Cabe a cada um querer fazer essa interpretação e aproveitar as oportunidades lá fora, de conquistas, de viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Se é Deus quem dá a capacidade para a pessoa ter riqueza, isso é uma promessa de Deus. Se isso é uma promessa de Deus e o cristão não está vivendo, significa que ele está fora da rota, daquilo que Deus tem para a vida dele. Certo? Eu vou ler a primeira pergunta aqui, ó. Primeira pergunta que nós separamos. Quem aqui está no grupo do WhatsApp? Responda para mim, por favor. Ó, o Agnaldo fez uma pergunta aqui. Eu vou responder, Agnaldo. Quem aqui está no grupo do WhatsApp? Por favor, responda para mim. Eu estou. Se você estiver, óbvio, né? Quem está lá sabe que houve um formulário de perguntas simples. Porque as perguntas, elas clareiam a nossa mente. Então, provavelmente, a Suzana respondeu. A como que lê? Top Amádio Oficial. Eu acho que é assim que lê, né? Ela provavelmente respondeu. A Valéria respondeu. O Agnaldo respondeu.
E com base nisso nós separamos e trouxemos algumas que são em comum entre os cristãos. E quais são as perguntas? Eu vou ler a primeira, tá bom? E Aguinaldo, já eu respondo a sua, não esqueci de você não, tá bom? A primeira pergunta. Olha essa pergunta, presta atenção. O seu curso serve para quem está com dívidas, com cartão, pagando juros abusivos, sem encontrar formas de negociar com o banco? Olha essa pergunta. A pessoa tem dívidas com cartão, provavelmente ela tentou resolver essas dívidas, ela não conseguiu resolver e os juros dela só estão aumentando. E eu já tive dívida com cartão e eu sei como funciona isso, eu sei que é muito difícil. Se você não tiver um mentor, alguém, ou não tiver um conhecimento para você trilhar o caminho, que não é fácil, eu não vou falar que é fácil, eu estaria sendo mentiroso, mas é possível. Essa que é a grande questão. É possível? Então eu estou dentro. E qual que é a minha resposta para essa pessoa? Eu não sei se ela está aqui, independente também, porque talvez seja a sua dor. Tem sim, e não somente para pagar dívidas com cartão, mas também para pagar dívidas com empréstimos, com agiotas, financiamentos de casa, carro, moto, crediários, empréstimos com parentes. Para cada problema financeiro existe uma estratégia, para cada dívida existe uma estratégia de negociação, para cada aluno existe uma estratégia personalizada. Por quê? A minha dívida com cartão não é a mesma dívida que o meu irmão tem. Por exemplo, eu posso ter uma dívida de R$1.000 no cartão e que eu estou pagando os juros abusivos há 3 meses. Só que o meu irmão tem uma dívida com o cartão, só que a dele é de 2.000 e ele está devendo há 5 meses. Vocês estão entendendo? Então não tem como eu chegar pro cristão A e passar a mesma negociação que pro cristão B. É impossível, vai dar errado. Por isso que nós fazemos o atendimento personalizado. Então sim, o curso ele serve para quem está com dívidas com cartão, pagando juros abusivos, sem encontrar forma de negociar com o banco. A Valéria, eu negociei com o gerente do banco e agora tem saída? Ai, Valéria, deveria ter assistido a aula antes, né, Valéria? Bom, eu não sei qual é a sua negociação, eu não sei o que você negociou, você nem precisa escrever aqui, tá bom? Eu não sei o que você negociou, eu não sei há quanto tempo você negociou, eu não sei quais são as dívidas, eu não sei o que o gerente propôs para você. Uma coisa eu tenho certeza, esse é um dos erros. Entenda o seguinte, o gerente do banco, ele é um funcionário. E não tem nada de errado nisso, ele só está vendendo produtos. Cada produto do banco, cada item que o banco oferece para você é um produto. Então o que pode ter acontecido, Valéria? Você precisa urgente de uma análise do seu contrato atual, e se você tiver o contrato antigo, tem cláusulas que ainda protege você para que você possa pelo menos solicitar o estorno dos valores que foram cobrados do contrato antigo. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Essas duas análises. A sua análise é personalizada, não pode ser a mesma de outro, você está vendo? Porque você negociou, às vezes tem outro irmão que não negociou. Mas tem sim, a gente só precisa ver o que você negociou e o que o banco te ofereceu paralelo ao contrato antigo. Então, se você tiver ele, você guarda as 7 chaves. Se você não tiver o contrato atual, você já solicita. E lá eu ensino como faz para poder solicitar. Os meus alunos, eles recebem um passo a passo de como solicitar, tá bom? Sônia, bom dia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu ver o que o Aguinaldo perguntou. Quem devemos procurar para negociar as dívidas? O Aguinaldo, quem pode te ajudar? Os meus alunos, eles falam assim, ó, são eles que falam. Por isso a importância de você assistir às aulas, porque são eles que falam.
Assista às aulas e vocês vão ver os depoimentos. Carlos, meus alunos falam assim, Carlos, eu orava a Deus pedindo pessoas com mesmos princípios e valores cristãos para me ajudar sobre finanças. Mas eu não queria pessoas que falavam somente de dinheiro. Eu queria pessoas que falavam da Bíblia, da palavra de Deus. E você apareceu do nada para mim. Não, assista às aulas. Assista às aulas. Eu canso de falar. Nós, como cristãos, devemos estar atentos aos sinais. Aos sinais. Os sinais que Deus deixa, eles são como pecinhas de quebra-cabeça que vai nos levar ao destino que nós queremos. Mas se você for um cristão desatento, se for um cristão enrolado, meu amigo, você vai ficar para trás. Então, Aguinaldo, eu ensino os meus alunos a negociar suas dívidas, eu ensino os meus alunos a investir, eu ensino os meus alunos sobre os princípios bíblicos sobre finanças, eu ensino os meus alunos sobre onde aplicar um dinheiro que ele tem guardado para não deixar na poupança nem na conta corrente. Para quê? Para que ele possa ter essa clareza de que é possível sim. E como que a gente faz tudo isso? Como que a gente faz tudo isso? Através de ensinamentos, tendo como base a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Eu separei mais uma pergunta aqui. Olha essa pergunta. Olha essa pergunta. Tenho muitas dívidas. Meu salário todo comprometido com empréstimos consignados. Como adquirir a sua mentoria? Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. O fato de uma pessoa estar com problemas financeiros já demonstra que de qualquer forma ela precisa se esforçar para sair daquela situação. Um exemplo claro disso e muito fácil de entendimento é: se você está doente, você faz o quê? Independente do que você esteja vivendo, você vai lá e dá um jeito de procurar um médico especialista naquela área para poder te ajudar. E ponto final. Agora, qual que é a grande questão? A grande questão é que quando nós temos problemas financeiros, nós vamos empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Por que empurrando com a barriga? Porque a pessoa ela ainda pode dar um escape e pegar um cartão de crédito. Ela tem um escape, ela pode usar o cheque especial. Ela vai lá no parente e faz o empréstimo. Ela vai lá no amigo e faz um empréstimo. Ela vai lá no banco, tem uma margem pequena, ela pega mais um empréstimo. Vai empurrando com a barriga. Só que chega um ponto que não tem mais como empurrar com a barriga. Aí o que acontece? A pessoa já precisa ir direto para a UTI financeira. Porque já tem empréstimo com parente, está devendo. Tem empréstimo com banco, está devendo. Partiu para agiotagem. E aqui eu já vou dar um alerta para vocês. Preste atenção. Eu sou sincero e verdadeiro com as minhas palavras. Você pegou o empréstimo com a agiota, você tem parte da agiotagem que ele está fazendo. Houve uma mancha no seu corpo. Houve uma mancha no mundo espiritual. A agiotagem é ilegal. Então houve uma mancha. E você precisa limpar essa mancha. É a mesma coisa que você comprar um produto roubado. Você está financiando o roubo. Você está financiando as pessoas que agem como ladrão. E eu preciso falar isso para você. Eu não estou aqui para poder passar a mão na sua cabeça e falar assim: ah, Carlos, mas eu tenho dívida com agiota. Ah, meu irmão, eu sei como eu também já tive. Eu posso até falar isso, mas eu tenho que vir com a correção. Deus me chamou para corrigir os cristãos que estão com um problema financeiro. Eu sou o espinho na sua carne.
Porque você precisa entender que é necessário corrigir esses erros. Você não pode perder a salvação por causa das dívidas. Ah, Carlos, mas meu salário está todo comprometido. Como faço para ter a sua mentoria? Quando você está doente, você busca meios para sair daquela situação. E as dívidas, o ciclo das dívidas está mantendo você doente emocionalmente, doente espiritualmente, doente na sua família, doente no trabalho. Você parou de sonhar, você parou de ter esperança, você parou de viver e vai empurrando com a barriga. Pelo amor de Deus, Satanás está sambando na sua vida, está sambando na sua vida, na sua família. Ele nem precisa fazer muitos esforços. Então eu estou aqui para alertar você. Não venha com essa conversa. Quem quer, vai lá e faz. O cristão comprometido, vai lá e faz. E eu tenho provas disso. Não sou eu que estou falando. Não estou falando de boca para fora. Eu não peguei vídeos da internet. Eu não peguei vídeos do Google. Não. Então, meus irmãos, acessem o que Deus tem para você. Está na mesa. Você precisa aprender a pegar o pão para comer. Só que é você que tem que esticar o braço para pegar o pão que está na mesa e levar à sua boca. Ninguém vai ficar pegando pão e colocando na sua boca. Isso não sou eu quem fala, é a palavra de Deus. É a pesca maravilhosa. O que aconteceu? Pedro e os discípulos desistiram. O que Jesus Cristo falou no outro dia? Vá, jogue a rede ao lado direito. Vá e jogue a rede. Jesus Cristo poderia muito bem fazer os peixes pularem dentro do barco e os discípulos ficarem sentados ali, coçando a cabeça, vendo tal, as coisas acontecendo. Mas não. Vá e jogue a rede. Então, meu irmão, você que fez essa pergunta, você precisa de ajuda. Daqui a pouco, você estará na UTI. E eu falo por experiência, tanto minha de vida, como de muitas pessoas, de muitos cristãos que eu atendo nesses longos anos de consultor financeiro. Por quê? Você pode ter dinheiro para receber de volta, você pode estar pagando juros abusivos, tem como diminuir o valor do seu financiamento. Eu falei aqui e ninguém acredita. Eu lembro que alguém falou alguma coisa, mas eu falei que tem como vender as suas dívidas por um preço justo dentro do mercado, conforme o Bacen exige, e você pagar uma parcela menor. Mas ninguém acredita. Mas não tem problema. Quem acredita está vivendo. É só quem acredita que vive as promessas de Deus. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou ler aqui mais uma pergunta. Essa aqui, a grande maioria escreveu. Essa aqui. Olha só isso aqui, ó. Tenho medo de não conseguir pagar as minhas dívidas. Essa aqui é muito comum. Muito comum. As pessoas não escrevem com a mesma frase. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas a linha de raciocínio é a mesma. Eu tenho medo. Tenho medo de não quitar minhas dívidas. Tenho medo de não pagar a minha casa. Tenho medo de não conseguir pagar o meu cartão. Tenho medo. Tenho medo de não conseguir. Então, essa aqui é muito comum. O que eu ensino, o que eu explico aqui para você? Se você está vivendo isso. Você precisa usar esse seu medo como uma força que vai te impulsionar a buscar ferramentas e conhecimentos sobre estratégias e negociação de dívidas. Para assim você conseguir pagar as suas dívidas com juros justos. E saber que através das análises, né, dos seus contratos, você vai ver se você vai ter direito ou não para receber o dinheiro que foram cobrados de forma indevida. O medo, quando ele está dentro de um equilíbrio, ele faz parte do processo da vida do cristão. É normal sentir esse medo. Mas quando ele te paralisa, isso significa que no mundo espiritual,
Satanás teve acesso à sua vida. Tendo acesso à sua vida, Satanás e seus demônios estão impedindo você de dar um próximo passo para mudar a sua fase. E o que acontece? Satanás sabe que quando você mudar a sua fase, você vai conquistar aquilo que Deus tem no coração dele para a sua vida. Então ele impede você. O medo é uma ferramenta que Satanás usa para segurar o cristão, para ele não dar o próximo passo. O próximo passo vai ser o diferencial na vida dele. Imagine se Abraão ficasse com medo de sair da parentela, deixar tudo para trás, ouvir a voz de Deus e seguir para frente. Imagina. Imagine se Josué, quando Moisés morreu, se ele tivesse deixado o medo paralisar ele. Ele não teria feito a história que ele fez. Josué foi a única pessoa que orou e parou o tempo com o poder da sua oração. Imagine se ele tivesse desistido. Imagine se você desistir. Talvez você está a um passo de alcançar aquilo que Deus tem para você. Só que você vai lá e desiste. Alguém fez a Irene. Quanto tempo devo esperar para começar a negociar? Gente, você não tem que esperar nada não, ué. Não tem que esperar nada. Não tem tempo de espera para negociação. A negociação ela existe a todo momento. Só que com diretrizes. Você não vai sair falando por falar. Precisa ter uma diretriz. Mas não tem tempo de espera. Não tem. Não existe nem tempo de... Não existe tempo de espera para começar a fazer alguma coisa. Tempo de espera para começar a negociar. Não existe. Você já tem que começar. Qual que é a grande questão? É que a maioria não sabe como começar. Porque a negociação não é você pegar o 0800 e falar assim, eu tenho uma dívida, eu quero saber qual a opção que vocês têm para mim. Não é só isso. É um pouco mais aprofundado. Qual que é o diferencial? É você ter alguém que vai te ajudar nisso, tá? Valéria, tem um carro financiado. Se negociar depois, consigo fazer financiamento de novo? Depende do tipo de negociação. Qual negociação que eu aconselho? É a negociação que a gente faz direto com a instituição. Por que acontece? Quando a gente busca terceiros para poder fazer a negociação, pode ser que gere um problema interno. Mas quando é direto com a instituição, na maioria dos casos não. Então, tem como você financiar depois, normal, você consegue comprar. Com base em que também? Esse negócio de financiar, eu acredito que todos saibam. Mas comprar alguma coisa vai depender do seu scores, vai depender do quanto você compra parcelado e paga. Não é pagamento à vista, é pagamento parcelado em dia. Se você paga a sua energia em dia, se você paga a sua água em dia, se você paga o crediário que você fez na loja em dia, tudo isso aí é um conglomerado de informações dos seus dados pessoais que transitam entre as instituições. Então você foi na instituição A e fez uma solicitação de financiamento. Ela vai puxar todas as suas informações e vai ver, paga parcela atrasada, paga crediário atrasado, paga energia atrasada, paga água atrasada, pode ser que você não consiga. Você está entendendo? As pessoas pensam que só comprar à vista é o suficiente para poder ter nome no mercado e comprar, e não é. Por quê? Pagar à vista não demonstra um grau de comprometimento com a instituição. O que demonstra um grau de comprometimento com a instituição é você parcelar e pagar em dia. Então, várias coisas podem atrapalhar. Não é somente o financiamento que negociou do carro. Talvez você renegociou o carro, só que você não conseguiu fazer outro financiamento. Mas não é por causa da renegociação. Porque tem um histórico. Por isso que a Bíblia fala que o corpo, ele não consegue... O corpo, ele tem as suas... Cada um tem a sua função e cada função tem a sua importância. Imagina se o corpo fosse só uma cabeça. Seria esquisito.
Por isso que quando você vai à academia, você não treina só um braço, ou só o outro braço, ou só a perna, ou só o pescoço. Não, você treina o corpo inteiro. E com as finanças é a mesma coisa. Você precisa treinar tudo. Tudo. Você precisa treinar tudo. Eu vou colocar um vídeo hoje nos meus stories, eu quero que você veja. Nesse vídeo, eu recebi uma pergunta sobre o cartão de crédito e eu respondi para a pessoa. E eu mostrei uma pincelada de como é dentro do curso. Então eu vou colocar esse vídeo nos meus stories hoje. E eu vou falar, eu estou colocando esse vídeo porque na aula hoje, na aula de apoio especial, eu falei que iria colocar. E eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem. Só para vocês terem uma ideia de como é dentro do meu curso, tá bom? Então sim, pode ser que você tenha problema, mas não porque negociou a dívida, tá bom, Valéria? Mas porque existem várias outras ramificações que vai fazer a diferença ou não. Então, gente, é isso. A nossa aula de apoio, né? Nós vamos finalizar agora. Assista às aulas. Lembra, eu sou espinho na sua carne. Você precisa assistir às aulas e ver que é real. Amanhã nós teremos a nossa segunda aula e você precisa assistir. Não fique de fora. Não fique de fora. Não seja um cristão enrolado. Não seja um cristão desatento. Seja um cristão verdadeiramente comprometido. Lembrando que você vai ganhar 2 presentes. Se você memorizar as frases que nós falamos nas aulas, no final você vai receber o certificado de participação e o planner. Esse planner ele é automatizado e inteligente. Ele vai te ajudar a organizar o seu tempo, a organizar o seu dia, para que você tenha um dia eficaz e que honre a Deus. Porque talvez uma das dificuldades que você tem é a disciplina em se organizar. Imagine você tendo isso nas suas mãos, de forma inteligente e automatizada. Isso vai ser um diferencial na sua vida. Então eu finalizo aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Mas eu finalizo aqui. Agradeço pela sua presença. Você que está assistindo essa aula gravada, Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde, te prospere. Que a sua família alcance aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Não seja um prisioneiro de Satanás. Não tenha interpretações erradas da palavra de Deus. Entenda que Deus, ele tem riquezas para você. E isso não sou eu quem falo. Isso está na palavra de Deus. Então, acesse a palavra de Deus para que você consiga acessar aquilo que Deus tem para você. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos a nossa segunda aula com um monte de depoimentos para poder abençoar a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Muita paz e prosperidade vinda de Deus para a sua vida, tá bom? Muito obrigado a todos. Essa aula ficará gravada e você pode assistir ela novamente. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.